E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Vida na Vida. E hoje é muito especial para mim esse episódio. Você sabe que toda semana eu estou aqui conversando sempre com um pastor amigo, com algumas pessoas que a gente convida, especialistas em algum assunto. E hoje, completamente diferente dessa mesma ideia, eu trouxe meus dois lindos filhos, Davi e Rebeca. Davi com 23, Rebeca com 20 anos. Para eles e eu, nós três aqui conversarmos sobre o que significa ser filho de pastor. Porque eles são filhos de pastor, e eu também sou. E cada um de nós tem uma experiência diferente e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Você vai conhecer um pouquinho mais da minha família e eu vou conhecer um pouquinho, talvez, mais deles ainda do que eu já conheço e vice-versa. Então, muito obrigado, meus amores, por estarem aqui participando desse Vida na Vida com a gente. Tá todo mundo bem? Sim. Tranquilo, é um prazer estar aqui, né, gente? Eu já era fã já do programa. Ah, que bom. Saber que eu sou mais especial do que várias pessoas aí, que vocês já convidaram antes, me deixa muito feliz. Eu não tenho dúvida, ela é mais especial que todo mundo que eu conheço que veio aqui, praticamente, meu filho também. Como é que vocês estão em relação ao que a gente vai conversar aqui hoje? Vocês acham legal esse assunto? Eu acho legal. É. Eu tô acostumado a receber perguntas sobre isso das outras pessoas Sim. e raramente eu sei responder assim, sem ser mais guiado mesmo, porque o que é ser filho de pastor? Eu só sei... Só sabe fazer só isso. Só sei isso, né? Eu sou filho de pastor desde que eu nasci, então eu não sei como é não ser filho de pastor, de bispo até agora. Não sei a experiência de não ter isso, né? Então, às vezes é difícil de comparar com alguma coisa, né? Mas é sempre engraçado, porque começa a pensar Talvez assim. a única comparação que a gente tem é quando você ouve as histórias das pessoas, né, dos seus amigos. E aí você tem uma ideia e às vezes faz a comparação. Bom, lá em casa a gente nunca viveu isso por causa da questão do meu pai ser pastor, né? Ou então, eu nunca tive essa experiência que eu queria ter tido justamente porque eu sou filho de pastor também. Acontece, né? Ou então tive essa experiência que você não teve. Isso, né? exatamente. Vamos lá, vamos puxar as perguntas. A gente, assim, eu acho que todo mundo sabe que eu também sou filho de pastor, meu pai é o bispo Jorcelino. E como a experiência do Davi e da Rebeca é bem parecida comigo nesse sentido, porque quando eu nasci, meu pai ainda não era pastor, nasci em 72, mas em 77, pouquinho antes de eu fazer meus 5 anos de idade, ele foi ordenado pastor lá em Caxias. E eu lembro, como a Rebeca estava falando aqui, a memória da gente começa mais ou menos ali, né, entre os 3, 4 anos de idade. Eu lembro vagamente, assim, da igreja de Caxias. Não lembro da ordenação do meu pai, mas eu sou igual você então falou. Desde que eu me lembro, eu sou filho de pastor. E eu tenho mais 2 irmãos, mais velhos do que eu. Cada um deles tem uma experiência diferente nesse sentido. Eu acho que cada um de nós tem. Mas a minha foi muito boa, assim, em quase todos os sentidos. Uma coisa que eu acho que eu fiz de vez em quando foi me aproveitar da posição. Filho de pastor também tem o seu glamour, né? Tem o seu status, a gente conquista algumas coisas. Lembrei de uma fala da Rebeca. É? Qual foi? Que fala? No Parque Fluminense, né? Querendo continuar na cama elástica. Foi você, rapaz. Fui eu? Ai. Foi. Aí, Achando que foi a Rebeca? me contaram que foi a Rebeca. Sua mãe contou essa semana que foi você. Fui eu, né? Aí, Da Rebeca. fala a mim, então. Ele bem pequenininho, estava na cama elástica e estava chegando a hora de desarmar lá, ou terminou a tarde de brincadeiras. E ele, a turma toda tinha de tomar banho, falou: agora, Davi, precisa sair agora, tá todo mundo indo tomar banho. Aí ele deu uma carteirada. Ele falou assim: ó, meu avô é dono disso aqui tudo. Assim, é difícil a gente evitar esses momentos, mas eu acho que eu aproveitei pouco isso. Furei algumas filas, com certeza, em retiro, assim, porque era filho de pastor. E é um lado que a gente prefere nem contar, né? Porque a gente não gosta disso. Mas, assim, a experiência, de uma forma geral, é uma experiência muito diferente do que as pessoas têm. Ser filho de cristão, eu considero uma coisa maravilhosa para todo mundo. Ser filho de pastor, para mim, foi uma experiência fantástica, em todos os sentidos, mas não é a história de todo filho de pastor, né? Eu conversei com vários filhos de pastor até hoje, nunca fui tão profundamente, mas nem todos têm uma história boa para contar, porque às vezes, aí eu não estou me vangloriando disso em nenhum momento,
Mas é muito fácil o pastor, e eu já tive esse momento na minha vida, o pastor focar mais na igreja, no ministério e perder algum valor, algum contato que ele precisava estar tendo com a família. Houve uma época que eu acabei fazendo isso. Vocês eram bem pequenos, mas em algum nível podem ter sofrido também. Mas é o grande risco que o pastor corre, né? Em relação à família. Existem muitas famílias que se perderam, inclusive, por causa do ministério. Não faz o menor sentido isso, né? Então é uma experiência diferente. Como é que é a experiência para vocês? O que vocês acham que é o lado bom e o lado ruim de ser filho de pastor? Começa aí, cara. Bom, o lado bom acho que é um contato muito mais proposital com Jesus, assim. Não é uma família só cristã que ouviu, tipo assim, por que tem que ser cristão? Sei lá, meus pais eram, agora a gente é também, coisa assim. Acho que com você sendo pastor e junto com a minha mãe fazendo a gente crescer nisso, teve muito essa coisa, tipo assim, olha, isso aqui é essencial, isso aqui não é um detalhe da nossa vida, ou uma coisinha tipo, a mais. É o centro da nossa vida, é o mais importante, assim. Eu acho que isso deve ter sido muito diferente pra gente, por você ter esse propósito na sua vida, não só o conhecimento, mas entender esse chamado, né? Essa vontade também de passar isso. E tipo, não sei se seria muito diferente, mas eu acho que isso é uma coisa que é diferente para melhor. Essa coisa de todo mundo estar junto com a intenção intencional, a importância disso, de estar seguindo Jesus. Você acha que tem amigos nossos na igreja, qualquer igreja, seja de Jacarepaguá, qualquer uma nossa, que você percebe assim, por causa do nível de compromisso que aquela família tem com a igreja, faz diferença na saúde espiritual daquela família? Então, o fato, tipo assim, vamos colocar bem friamente, eu não posso faltar à igreja, afinal de contas eu sou pastor, então eu obrigo vocês a virem comigo. É ruim por um lado, por causa da obrigação, mas o lado bom é, tipo assim, vocês acabaram se familiarizando com um ambiente que faz bem, que faz diferença. Então, você faz esse contraste de vez em quando com outras pessoas, não para detrimento delas, mas que faz diferença, assim, você está realmente envolvido, às vezes até obrigatoriamente. Eu vejo, tipo assim, a questão até de estar junto, assim, sempre. Eu me comparo um pouco com minhas amigas que eu tive na escola, por exemplo. E eu percebo o tanto que o nosso grupo da escola foi importante para elas, mais do que foi para mim, porque era o único grupo de amigos que tinha por um tempo. Então, quando isso vai se perdendo com o tempo, né, a gente sai da escola, a gente perde esse contato obrigatório, assim... Porque, afinal de contas, tem que estar na escola. Tem que estar na escola, você vai ver essas pessoas toda hora e vai ter seus laços mais fortes. E o grupo de amigos que eles tinham era esse? Era esse. Não tinha outro, igual você já tinha na igreja. O fato de eu já ter um grupo na igreja, ter pessoas na igreja, isso nunca foi uma questão que eu sentia que, tipo assim, olha, vai desmanchar a qualquer momento. Né? Eu não sei o que você acha, tipo, também dessa parte mais firme, assim, na igreja das amizades, né? Eu concordo, eu acho que era impressionante, mas assim, no final de semana, chegava, aí minhas amigas da escola queriam fazer uma coisa, eu tipo, de novo? A gente tá se vendo todo dia, não tem necessidade. Tô com saudade dos meus amigos da igreja, que eu vejo uma vez na semana só, né, só no final de semana. Então, e eu percebia que elas não tinham muito pra onde fugir, né. E uma sede também, né? De estar junto, de comunidade. Isso aí foi algo que nunca faltou e eu nunca, acho que, não sei como é que é viver sem ter esse... É estranho, né? A gente não consegue imaginar. Mas aí, se você começa a interagir com outras pessoas, amigos nossos que não estão na igreja, o que a gente percebe é isso, existe uma sede de estar junto, que a gente simplesmente nunca precisou ter. Né? A gente vai estar junto. A igreja promove, né, uma vida social muito forte. E como pastor, isso é triplicado, porque a gente é mais conhecido pelas pessoas, então mais convites aparecem para o aniversário tal.
ou para algum evento da igreja, você quase sempre está presente. E aí vocês vêm a reboque, né? E acaba que isso se torna também um pouco muito constante. Em alguns momentos é até chato também, né? É muita coisa. Mas na maior parte do tempo acho que traz um retorno muito bom, né? Você quer falar mais alguma coisa boa? Eu quero. Porque ele tá com a lista das ruins. Não. Tô pronto aqui. Não vou falar também muito dessas ruins aí, não, que aqui não é terapia, né? Mas eu acho que o lado bom, que eu vou puxar saco agora, é ter você em casa. Eu acho que é o melhor, né, lado. Porque tem outras coisas boas também. Mas eu acho que faz parte de quem você é. Eu não acho que daria pra você trabalhar com outra coisa. Acho que não faria sentido. Não que seja isso que te define, mas faz parte de quem você é. E que bom que faz, sabe? Eu fico muito feliz de ter essa pessoa que as pessoas admiram tanto, e eu também, morando dentro da minha casa e podendo me aconselhar, poder fazer gabinete quando eu quiser, né? Eu acho que Você precisa marcar. Não, depende, né? Que às vezes também você é meio ocupado. Mas eu acho que é isso. Vocês acham que essa é um ofício admirável? Sim, com certeza. Legal. E bom. Fala agora do outro lado da moeda. Outro lado da moeda. E eu sei, assim, também que existe outro lado também. Sou filho de pastor, mas cobranças, né? Como é que é essa parte aí e outras questões que vocês acham que acabam vindo junto no pacote? Eu começo também? Não sei. Eu acho que realmente essa questão da cobrança, esse foi um assunto que eu já falei muitas vezes na minha vida, tô até meio cansada. Quando eu soube que esse era o tema, eu fiquei, caraca! Mas, não, brincadeira, que bom. Fico grata de ter recebido esse convite, poder estar aqui. Mas, realmente, isso foi algo que me incomodou por muito tempo. Eu acho que, assim, existem casos bem piores, de muito mais cobrança, assim, nem se compara a que eu tenho. Mas existe ainda uma cobrança, né? E eu sempre falei pra minha psicóloga, eu quero que as pessoas esperem algo de mim por eu ser filha de Deus, não por eu ser filha do André. Sabe? Tipo, eu não quero que as pessoas esperem que eu me comporte de uma certa maneira só por ser filha do meu pai. Eu ainda sou eu ainda sou humana, então não é sempre que eu vou acertar, mas na maioria das vezes é o caso. Não, brincadeira. Mas eu sempre pensei, acho que por esse lado, eu quero que as pessoas esperem o melhor de mim porque eu sou cristã, porque eu sou discípula de Jesus, não porque eu sou filha do meu pai. Isso é muito interessante, você falou. Eu nunca tinha olhado por esse lado assim, mas você quer ser vista como alguém que honra a Deus, que ama a Deus, e que isso seja uma influência em algum nível na vida das pessoas, né? E um pouco uma expectativa. Você não quer se também esconder por trás, tipo, você não quer que ninguém nem saiba que eu sou filho de pastor, mas de preferência que nem fiquem também tentando julgar os meus comportamentos. Não, você quer que as pessoas saibam que você tem o norte, né? Que você escolheu uma opção de servir a Deus, de andar com Ele. Isso é muito legal, porque poderia ser só, tipo assim, não quero que ninguém olhe pra mim. Por um bom tempo da minha vida foi assim. Mas eu acho que agora eu tô me encaminhando mais pra essa questão. Eu quero que as pessoas esperem o melhor de mim, porque eu estou aprendendo com o melhor. E sejam compreensivos porque você é normal. Sim, exatamente. Eu acho que uma das coisas que a gente queria muito, que tudo quanto é filho de pastor soubesse, especialmente pastores soubessem e pudessem compartilhar com as suas congregações, é isso. Não tem tanta diferença, né? Eles são normais, vivem os mesmos desafios, vivem as mesmas pressões, algumas um pouco maiores. Não precisavam juntar tudo isso, né? Uma congregação, uma igreja, um grupo dizendo para eles o que eles têm ou não têm que ser. Assim, eu tô do lado de cá, né? Eu tive uma adolescência, juventude como filho do pastor, e infância também, muito tranquila nesse aspecto.
Mas do lado de cá, como pai, como pastor dos filhos de pastor, eu fico tentando imaginar assim, o que pode ser feito para tirar o máximo dessa pressão sobre vocês, né? Uhum. E às vezes não depende de mim, né? Às vezes eu não fico vendendo para ninguém a ideia de que vocês são perfeitos, que vocês nunca vão falhar. Pelo contrário. De vez em quando até conto para a igreja algumas besteiras que vocês falaram, fizeram, né? Então não tem problema, porque é a verdade. É como a gente tem vivido. Eu acho que isso é bom para todo mundo. Mas ainda assim a gente não consegue evitar, né? Uhum. Eu não acho que tem como evitar mesmo. Que as pessoas muitas vezes olhem e façam, o quê? Você? Filho do pastor? Né? Como é que pode? Então, vocês já viveram isso, com certeza. Eu já vi um pouco disso, assim, eu percebo que, graças a Deus, as pessoas mais próximas de mim já me veem muito, tipo assim, não, é o Davi, ele faz isso, isso, aquilo, do jeito dele, não é por causa do pai dele, não é por causa da posição dele na igreja, e me conhecem de verdade, assim, tem pouquíssimas pessoas que se aproximam de mim, desculpa, primeiro pensando em mim como filho do bispo. Normalmente, tipo, tá se aproximando das pessoas e o Davi tá lá também. Aí, mais uma coisa, né, assim. E eu acho que quanto mais eu me aproximo das pessoas e mais elas me conhecem, assim, mais profundamente, menos isso é uma questão, mas só tipo, algo a mais, né? E não, tipo, ele é o filho do bispo. Eu sinto, às vezes, não sei se é verdade, eu sinto que existe, às vezes, um medo de, tipo, se aproximar, por acharem que, não sei, tem alguma expectativa, né, assim, alguma... Não é medo não, o pessoal só não gosta muito de você. Ou isso, também. Brincadeira. Irmãos, né? Quem conhece a gente vai perceber traços muito familiares aqui dela com a mãe dela, né? Toda essa maneira de ser sarcástica. É o meu jeitinho. E é impressionante. Assim, eu já falei com certas pessoas que eu converso e eu falo, gente, você é igualzinho teu pai. De vez em quando eu falo isso para alguém porque chama atenção o jeito da pessoa. Mas eu nunca vi com tanta força a quantidade de vezes que eu e o Davi ouvimos como a gente se parece em vários aspectos. E hoje eu estou começando a acreditar que é mesmo, cada vez mais, que para mim é uma honra muito grande. E para mim teve 2 momentos que aconteceu, isso aconteceu comigo, de alguém sentar do meu lado, puxar assunto comigo como se eu fosse o Davi. E depois que olhou para mim, tomou um susto que não era eu. Eu fui dando corda pro assunto no início, né? Mas é muito engraçado isso. Já aconteceu uma vez de um amigo meu daqui da igreja falar que tava, tipo, me vendo na galeria da igreja, ia brincar comigo, se aproximou e ia dar, tipo, um peteleco, assim, no meu pescoço. Um negocinho. Aí foi chegando... Caramba, é o bispo. Quase deu errado no finalzinho, né? Droga, queria muito que isso tivesse acontecido. Ver essa reação ia ser muito engraçado. Com certeza. Eu ia pegar leve com ele, com certeza. Teve algum momento assim na infância de vocês onde vocês começaram a observar as vantagens de crescer na igreja? Assim, quando vocês olhavam... A gente faz isso às vezes por comparação, né? Uhum. Eu lembro quando eu era bem novo e começava a ver alguns comportamentos muito, muito negativos na vida de alguns amigos, bem pequenos, bem novos. Mas eu olhava aquilo e falei, gente, isso é tão estranho, tão contrário, tão... Não vou nem dizer mundano, era muito ruim, era quase que diabólico na vida deles. Aquilo me acordava para pensar, por que isso nunca aconteceu comigo, né? Vocês tiveram momentos assim também, de no dia a dia, na escola... verem coisas e ouvirem coisas, você falar, não é o meu universo, não é o ambiente, e a gente nem entende, né? Como vocês falaram, tudo que eu sei é isso, ser filho de pastor. Mas não apenas isso, crescer num ambiente cristão. Teve algum momento que marcou vocês, assim, no sentido de, ainda bem que a gente está na igreja, né? Em algum nível isso está fazendo diferença na nossa formação, no nosso crescimento. Você lembra de alguma coisa específica, assim, que marcou? Acho que deve ter alguns, né? Mas lembrar... Específica não. Você tem alguma específica? Não que eu esteja lembrando agora. Mas no Boas Todo vocês encontram vários momentos em que... Sim, né? sim. Eu consigo lembrar, tipo assim, de momentos em que algumas pessoas estavam passando por uma coisa em casa
com os pais, ou com... Normalmente com os pais, né? Na família. E uma relação muito ruim, isso eu tive muito contato na escola, tipo, pessoas mais próximas de mim terem muito problema com a família, com os pais. Muitos pais separados. Normalmente separados, ou então até brigando em casa, coisa assim. E eu ficava triste pensando, tipo, caramba, eu não tenho ideia de como é isso, graças a Deus, mas é muito, muito triste pensar nessa possibilidade, do jeito que eles estão vivendo. E às vezes a reação das pessoas sobre isso também. Uma coisa que eu lembro eu não lembro exatamente qual foi a questão, mas eu lembro de estar na escola, assim, com amigos e um fala pro outro, tipo assim, cara, não é pra perdoar não, fica tipo... Eu acho que não é? essa é a questão que mais vem na minha mente, assim. As pessoas, tipo, pensarem... Isso me chocava, às vezes, as pessoas pensarem, tipo assim, não é... Você não tem obrigação nenhuma de tratar uma outra pessoa bem quando ela te machucou. Porque eu acho que o que mais vira, assim, o que faz uma grande diferença da gente crescer na igreja e não só, tipo, com pais que só querem o nosso bem, que isso é muito comum, graças a Deus, é essa coisa da reação às coisas negativas que vêm pra gente. Que eu vejo, tipo, no mundo, na sociedade em geral, as pessoas aprenderem, tipo assim, cara, claro que eu vou te tratar bem enquanto você me trata bem. No momento em que você não me trata bem, saiu do nosso acordo, do nosso combinado, eu posso te tratar como eu quiser. E eu via muito isso fazendo mal para as pessoas, que essas pessoas estavam interagindo, e para elas mesmas. Uma sensação de tristeza que vinha com essa falta de perdão, às vezes, essa raiva. Acho que não sei, né? Eu acho que eu lembrei aqui de uma questão específica, que até foi meio recente. Mas, assim, tipo, do início do ano, assim, eu fiquei sabendo que um menino que eu considerava meu amigo, aparentemente tava falando meio mal de mim, pelas minhas costas. Aí eu fiquei, tipo, poxa, que pena, gostava muito dele, né? E aí, os meus amigos, e por acaso ele ia se tornar meu calouro na faculdade. Aí os meus amigos falaram, já tá planejando o que tu vai fazer, né? Vai aprontar com ele. Eu falei, não vou fazer nada. Na verdade, agora eu vou começar a tratar ele melhor ainda, pra ele ficar com a consciência pesada. Eu acho que a gente vai mais pra esse lado, até quando a gente quer causar alguma coisa ruim, assim, até quando a gente vence esses sentimentos, é mais essa coisa, tipo assim, eu vou te fazer desconfortável com o tanto que eu não ligo. Que, assim, eu não sei se é a melhor interpretação, mas a Bíblia fala que quando você paga o mal com o bem, você está amontoando brasas vivas sobre aquela pessoa. Talvez, imagina, né? Com certeza isso incomoda muito, brasa viva em cima de você. Talvez tenha esse aspecto. Olha só, você me fez mal, vou me vingar de você te amando um pouco mais. Que é a arma de Deus sempre, é o que funciona, é o que vai dar certo. Porque a gente, né, eu dou graças a Deus por isso. Assim, eu tenho um monte de motivos para agradecer a Deus por causa do ambiente que vocês cresceram, não só lá de casa, não só das decisões que eu e a sua mãe tomamos, mas de vocês terem sido livres de um monte de questões teológicas, ditas teológicas ou doutrinárias, que graças a Deus nunca nem entraram na conversa para vocês. E uma delas é essa, tipo assim, vocês sabem que existe um mundo espiritual, que as pessoas quando fazem mal, tem uma história ali atrás, tem uma infância ali atrás, tem traumas ali atrás e tem uma questão espiritual também. Desculpa, peraí. Então vocês enxergam aquela pessoa de uma maneira um pouco maior. Então, se vocês sabem que Deus pode trabalhar ali na vida delas em algum nível, em algum momento, e mesmo que seja lá na frente, como é que vocês podem fazer isso acontecer, né? Não é agindo como o mundo age. Então, isso é muito legal, assim, essas decisões. Acho que tem um pouco a ver com isso também, essa visão de mundo da possibilidade de redenção, assim, para todas as coisas. Barato. Quando você vê uma coisa ruim, pensar na possibilidade daquilo melhorar e não só, tipo assim, não, é ruim, ou então, aquela pessoa é chata mesmo, aquela pessoa é ruim mesmo,
é assim que funciona. Como é que as pessoas em geral tratam essas? Elas descartam. Normalmente é mais assim, não sei se é fatalista, a palavra de tipo assim, é assim e acabou, e, tipo, não tem muito o que fazer. Você só descarta ou trata da mesma forma. Eu acho que a gente é mais assim otimista de certa forma com as pessoas também, né? De tentar ver por completo ali a gente é filho de um pastor e uma psicóloga, né? Eu acho que tem muita coisa doida aí, mas tem muita coisa que leva para essa parte da empatia também. Verdade. Né? E é legal você ir nessa direção. Você não vai conseguir resolver problemas de todo mundo. Nem todo mundo vai aproveitar o seu amor, né? Nem todo mundo vai pegar aquilo e vai ser transformado. Mas a nossa parte é a única que a gente tem controle, né? Você consegue mudar o outro, mas você pode se ajustar para tentar se adequar àquela pessoa. Você está com 20 anos, caminhando para 21, quer dizer, acabou de fazer 20, né? Davi com 23. Caminhando para 24. Caminhando para 24, agora no finalzinho do ano. Então vocês não são nem mais crianças nem adolescentes, mas há pouco tempo atrás vocês eram adolescentes, não muito tempo atrás. E eu queria fazer uma pergunta difícil, mas interessante. Porque esse momento de adolescência é um momento de muitas transições. E eu queria saber como é que vocês enxergam, morando numa casa de uma família cristã, frequentando uma igreja onde o pai de vocês é pastor, como a fé de vocês dois vai sobrevivendo a cada uma desses estágios. Eu sei que vocês são muito sinceros. Teve algum momento que a própria fé e convicções que vocês tinham foi abalada por causa de muitas questões do tempo que vocês vivem? A gente vive na era da informação. Vocês nasceram num ambiente muito completamente diferente do que a gente viveu em todos os aspectos. E, ao mesmo tempo, tinha que contrabalancear todas as novidades que o mundo estava trazendo com uma vida que, às vezes, era forçada sobre vocês. O que vocês acham na história da sua adolescência aí, e até da infância mesmo? Como é que vocês acham que a sua fé foi navegando aí nesse tempo? Foi tudo mar tranquilo ou teve algumas ondas aí mais altas? Quer começar? Você quer começar? Eu começo. Eu penso, parece assim, que eu fiquei a maior parte da minha vida não refletindo sobre isso. Que é tão natural pra mim que foi só, tipo assim, só seguindo essa é a opção e é isso. Não tem muito, não vinha nada pra desequilibrar aquilo, era só aquilo. Você nunca teve um questionamento que fosse muito forte? Por muito tempo, né? Aí, acho que bem tarde, assim, na adolescência, mais pra juventude, assim, 17, 18, 19 anos, começaram a vir coisas, tipo assim, por eu me interessar até pela fé de forma mais teórica, assim, gostar de pesquisar e de pegar minhas dúvidas e lançar na internet, né? Que a internet é muito vasta, você entra numa coisa e vai para outra, vai te levando um caminho absurdo, assim, profundo, né? E fui tendo minhas mini crises, assim, de existenciais, assim. Eu tô com uma até agora, assim, não é... Eu acredito em tudo que meu pai fala lá em cima, quase tudo, né? Que bom. 90%. 99%. Então tá bom. Mas eu tenho minhas crises, assim, também. Sim. E chegou um momento em que eu parei, eu acho que por causa da pandemia, principalmente, um momento que eu tive um tempo para pensar nessas coisas e não ficou só ali no cantinho da mente, né? Sim. E transformar aquilo em algo que eu explorei na minha mente mesmo. Aí comecei a, tipo, acho que vendo o mundo e vendo a minha fé, raramente tinha algo que eu pensava assim, não bate. Mas de vez em quando chegavam umas coisinhas que eu achava que não batia. Mas sempre guiado por uma coisa que acho que é o que me faz firme até hoje, que é entender que o centro de tudo é o amor. Eu acho que eu entendendo que o centro é o amor, entendendo isso, foi o que sempre me fez voltar para Jesus, sabe? Tipo assim, olha, eu tô com um problema aqui, eu não sei se eu concordo com isso ou aquilo, tô com uma dúvida, tô com uma questão, discordei de sei lá o quê, mas Jesus, quando eu olho para Jesus, eu tô muito tranquilo com tudo de Jesus, assim, então... Às vezes você vai ficar sem algumas respostas. É. Mas tudo se ajusta ali nele.
é algo simples, direto e é uma pessoa, né? Então, tem respostas encarnadas nele, né? De certa forma. Então, tudo que eu achava que podia ser um grande problema para mim foi ficando pequeno, que eu percebi, não, eu amo Jesus de verdade e tô com ele, e se eu tô com ele, eu acho que o resto é menor, né? Mais tranquilo. Eu tô fazendo um devocional que se chama, esqueci, não, mas tem uma coisa a ver com a verdade. E aí eu tô começando ainda, então ainda não sei qual vai ser o desfecho, mas tá falando justamente sobre isso, tipo assim, que a verdade não é um conceito, mas que é uma pessoa e que a gente pode se relacionar com ela, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa parte acho que a gente consegue encontrar, por mais que, né, esses questionamentos venham e eles não são coisas ruins, de forma alguma. A dúvida só nos aproxima mais de Deus. A gente pode voltar sempre para aquilo que não muda, que é Jesus. Vira uma âncora, né? Sim, sim. Mas isso é interessante isso também, que eu já ouvi de algumas pessoas, às vezes amigos, querendo me ajudar, falando tipo assim, cara, não pensa nessas coisas. Não, aí também não. Não fica duvidando de sei lá o quê, ou então... No fundo, eles não querem que você questione. Não questiona. Porque eles têm muito medo. E É a impressão que dá é que se essa pessoa se desse o direito de questionar uma coisinha, a fé é embora. a fé estaria tão frágil que desmancharia, né? Uma coisa assim. E eu senti que, pelo menos em 2020, assim, eu tava num lugar firme que eu podia começar a entender melhor o que eu acreditava. E eu fui buscar isso. Tipo, eu queria, tipo assim, pô, eu acredito nisso. E agora eu sei o que é isso que eu acredito. Acho que hoje em dia eu tenho muito mais base para falar, tipo assim, eu acredito em Jesus e é por causa disso. E é isso. Tenho mais... Me sinto mais coisa firme. que a gente, como pai e mãe, tomou uma decisão e nem sempre a gente foi 100% bem nisso. Vocês sabem disso. Mas era tipo assim, da gente não ter nada que a gente não pudesse conversar, né? Porque a grande crise que eu acho que muita gente que pode até estar ouvindo a gente tem é que é esse medo da dúvida. Uhum. E a gente tem uma frase, né, que a gente falou assim, não tem o menor problema se você tem dúvida. A dúvida não mata ninguém, a dúvida não faz alguém cair da fé. A dúvida não conversada, não exposta, que é o grande problema. Então você falou um negócio agora que é muito interessante. Eu ouvi um pastor falando isso essa semana. Que esse pastor, vocês sabem que eu gosto muito dele, é o Andy, lá de Atlanta. Uhum. Ele falou que ele lê frequentemente livros escritos por ateus, mas aqueles caras que facilmente, em 3 frases, converte todo mundo ao ateísmo. Uhum. Aí ele fala assim, eu acho que vocês deveriam ler esse livro, falando para a igreja. Muita coragem da parte dele. Porque ele fala assim, se a sua fé sobreviver ao livro, você está bem. Se não, né, às vezes uma frase no Instagram é suficiente para alguém dizer, realmente eu não sei se eu acredito em Deus mais não. Então, é o que o Davi falou, ele sentiu que a fé estava bem estabelecida para começar a explorar um pouco mais isso. Uhum. Porque claro que vai ter um monte de questões que a gente não sabe entender. Esses dias eu estava vendo no Instagram mesmo, mostrando lá algumas entrevistas que assim, são facadas violentas contra a nossa fé. Uhum. Entender por que crianças nascem com certas doenças. A gente não tem a resposta. Uhum. Entender por que certos males acontecem no mundo e aparentemente Deus poderia resolver, mas não resolve. O sofrimento no mundo é a grande crise. Por que muita gente não confia, não crê em Deus? É porque quando faz esse balanço entre o Deus cheio de amor e cheio de poder e o sofrimento no mundo não faz sentido. E se a gente pegar isso tudo, é uma soma muito grande de informação, especialmente na idade, qualquer idade, mas quando a gente é mais jovem, a gente é mais confrontado nisso. Uhum. É muito fácil alguém realmente ser balançado. Então, você colocou algo muito, muito interessante, que talvez seja resposta para alguém hoje, uma âncora, alguma coisa onde você consegue se firmar, que é a verdade personificada, né? Uhum. A verdade da pessoa de Jesus. E mais uma vez, ninguém aqui, nem eu, tem todas as respostas no sentido, tipo assim, claro que eu tenho dúvidas também,
e eu vou ter que, né, confiar em Deus para, na hora certa, ter as respostas. Mas a gente tomou uma decisão. A gente resolveu acreditar que Jesus realmente é quem ele disse que ele é. Né? Que ele realmente é o Filho de Deus, que ele é o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós. E essa é a parte mais legal, que a gente acredita que o que escreveram sobre ele, nos 4 evangelhos, é real, que ele morreu, mas ele ressuscitou. E não tem mais ninguém na história do mundo, do planeta, com todas as verdades que ele declarou, que tenha tanta força como alguém que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Então, é onde a nossa fé está estabelecida. É o que nos faz pensar que nós não estamos lidando com religião. Estamos falando com uma pessoa. Né? E é bom demais. Eu fico feliz pra caramba, super orgulhoso que os meus filhos têm esse entendimento, porque foram sendo expostos a esse tipo de coisa. E eles mesmos buscam. Eles mesmos acabam futucando bastante. O que vocês acham que isso significa, assim, no futuro para vocês? A busca de vocês por Deus, eu achei fantástico você dizer que você está fazendo devocional, você sempre está fazendo algum, né? Isso é muito legal. Como é que hoje vocês sentem que é o relacionamento com Deus de vocês, para onde Ele quer levar vocês? Rebeca primeiro. Vai começar agora. É difícil falar sem ter me ensaiado? expor muito. Não, mas eu estava vivendo ano passado uma época que a minha fé não estava tão estabilizada. Então a minha discipuladora até falou assim: foca agora no mais importante, na lista fundamental, que depois a gente vai vendo essas coisas que, sinceramente, assim, são muito importantes. E principalmente para nós mesmos a gente se sentir confortado. Mas se tem uma coisa ali que foge, dá para esperar um pouco, né? E eu tava precisando esperar um pouco. Eu acho que eu ainda tô num momento que eu tô precisando esperar um pouco, focar um pouquinho mais nessa lista fundamental, porque realmente não estava tão estabilizada assim, mas acho que de uns meses para cá isso tem melhorado. E meu relacionamento com Deus, eu acho que tá caminhando para algo bom. Não que não seja bom agora, para algo muito bom. Mas eu quero realmente continuar caminhando. Eu vejo que não tô tendo tantas respostas que eu tô precisando, assim, no tempo que eu quero, mas... Você acha que você tá ansiosa? Eu acho que sim. Mas eu quero continuar caminhando e que seja uma escada, assim, só vai melhorando, só vai ficando cada vez mais profundo e mais real, mais vivo. Eu acho que é isso que eu peço. Eu exijo um pouco de Deus. Assim, eu acho que ele sabe, ele que ele demonstre que realmente ele é o meu pai, que ele me ama e que ele é real. E ele tem feito isso. Então, tamo de boa. Brincadeira. Que bom. Mas eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Daqui a pouco você lembra. Não, peraí, deixa eu fazer uma frase aqui final. Opa. Não sei. Não, brincadeira. Não tenho, não. É que vai editar, né? Eu tô pensando nisso. Talvez, vamos ver. Talvez não edite? Não, calma aí. Tá ao vivo. Tá ao vivo já. Não, mas eu acho que é isso, assim, caminhando cada vez mais e eu tô focada agora em não perder muito o meu ritmo, porque acho que vou falar aqui, né? Voltei de retiro recentemente, então a gente fica com... Vamos ler todos os capítulos da Bíblia hoje. E eu acho que dessa vez eu voltei de um jeito não tão emocionada, mas tipo, lá no retiro me emocionei, mas eu acho que foi até mais impactante do que outros retiros que eu já fui, porque eu nem chorei muito nesse retiro, mas eu sinto que realmente as coisas foram mudadas de lugar na sala que é o meu coração. Então, eu saí extremamente impactada. Retiro da Viva, né? É isso aí, Retiro da Juventude Viva, Raízes. Melhor retiro da minha vida. Principalmente os pastores dessa juventude são maravilhosos. Renan Almeida e Edilane me abençoam muito. Mas, fazendo aqui uma
pequeno merchan. É uma publi pequena para minha juventude que eu amo muito. Mas eu acho que manter uma constância. Eu tô conseguindo fazer isso. Tem dias que é mais difícil, mas é isso. Eu sinto... uma coisa que eu... Desculpa, né? Eu tô falando a beça. Dá uma cortada aí, galera. Mas eu acho que é muito... Eu tô vivendo um momento de precisar confiar, porque eu sinto que não é só porque eu sou filha de pastor, mas muitas pessoas já falaram pra mim que Deus tem grandes planos. E aí eu tava numa época de, quais são então? Fala logo, porque isso vai me fortalecer na fé. Mas eu acho que Deus tá tipo, isso não precisa ser aquilo. Talvez seja o contrário. Eu acho que justamente ir descobrindo isso que vai ser aquilo que vai me motivar a cada dia estar mais buscando. Então, por mais que ele tenha grandes planos na minha vida, e isso seja algo muito incrível, o nosso relacionamento é aquilo que mais importa. Isso aí. É a base para tudo isso aí. E eu tenho certeza que ele vai usar esse relacionamento para que eu seja uma luz na vida das pessoas. Então, esse retorno com certeza vai vir. Como que vai vir? Aí eu vou descobrir. É isso aí. Mas é isso. Comigo foi rapidinho, foi só uns 40 e poucos anos. Fica tranquilo. E você, filhão? Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa, falei a beça. Falando o que você acha, para onde que Deus está levando você hoje, assim, no seu relacionamento com Ele? Onde você sente que você percebe, né? Talvez exista um caminho. Eu sinto que... Difícil essa pergunta. Eu tenho pouca ideia de, tipo, pra onde ele tá me levando. Você estava falando agora há pouco, né, que você nunca parava para questionar muito. Ou seja, em geral, você está vivendo um dia de cada vez e percebe que Deus está falando com você naquele dia, né? Você talvez nem pense muito no futuro, até porque é uma característica sua mesmo, pessoal, né? Mas será que você tem alguma pista, alguma direção que Deus tem te dado, assim, que tem mostrado algumas coisas, algumas dicas para você do que parece ser um caminho? Eu acho que o que eu vejo são os meus interesses, assim, as coisas que me movem em relação a Deus, que são específicas, né? Não é só, tipo assim, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de Deus, assim. Eu gosto de, tipo... Eu gosto de ser a pessoa que tenta cutucar as feridas, assim, em questão de perguntas que ninguém quer fazer, ou então assuntos mais polêmicos. Famoso chato, né, galera? Normalmente às vezes fico meio chato com as pessoas. Não, nunca vi você ser chato. Eu já vi, sim. Tem dia que eu falo, não, hoje não. Hoje tu não vai falar isso. A gente tem o nosso Conviva, né, o nosso grupo, e eu sempre gosto de falar, quando meus filhos começam a falar, todo mundo quer ouvir o que eles têm para falar, e sempre é muito bom. E tem perguntas difíceis, mas importantes, que estão sendo feitas. Então, eu gosto muito de entender de verdade aquilo, sentir que, tipo assim, olha, eu acredito nisso e agora eu entendi muito bem. Eu falei um pouco disso antes, né? E eu acho que isso serve também para um dia eu poder estar confortando pessoas que estão na minha situação agora. Isso aí. E, tipo assim, eu já tive mais desconfortável do que eu tô agora. Então, eu acho que existem mini crises. Tipo assim, caramba, Davi, tô com uma questão com tal passagem bíblica aqui que eu acho que, assim, vai acabar com a minha fé. Me deixando muito confuso. Me deixando muito confuso. E pensar, tipo assim, eu posso te ajudar nisso. Tipo, vamos realmente ser sinceros sobre isso. Vamos explorar esse sentimento, essa dúvida. E ver se, tipo, é tão grave quanto você pensa, né? Que às vezes não é. Então, eu acho muito legal essa coisa, tipo assim, de você abrir esse espaço pra... Olha, eu tenho a questão central aqui, tô firme com Jesus, mas tem isso aqui, que são detalhes. Detalhes que ficam na mente que são importantes também. Então, eu acho que eu gostar de explorar isso, e sendo que eu vejo que tem muita gente ao meu redor que fica desconfortável com essas coisas, eu acho que pode ajudar outras pessoas que também têm essas dificuldades a estarem caminhando junto, tipo assim, olha, eu também tô assim,
mas continuo, assim, firme com Jesus, e é possível, entendeu? Isso Acho que aí. é trazer a ideia de que é possível permanecer mesmo com a quantidade de, sei lá, de informação que a gente tem na internet, quantidade de visões diferentes que a gente tem sobre religião, sobre a vida, sobre Jesus. É possível se manter num caminho saudável, assim, tipo, não pirar, né? Não ficar maluco. Dá pra fazer isso, entendeu? Mesmo com as outras questões em volta, né? Vocês dois hoje... Calma aí. Ah, quer manter o assunto? Eu quero Então fala. fazer, eu quero fazer uma pergunta agora, Quer né? fazer? Poxa, Quero. ótimo, eu adoro. É, eu queria perguntar então, e você? Assim, o que que você acha? Para onde você acha que Deus está te levando? E também algo que você ainda está querendo conquistar aí nesse, tanto espiritualmente falando, quanto falando da materialidade. O que que você pensa assim? A minha personalidade é parecida com a do seu irmão, assim, de não olhar muito lá na frente, né? Então, o que marcou a minha vida ministerial, e graças a Deus deu certo, porque se fosse depender de mim, não daria, teria que ser ele fazendo, foi justamente seguir um passo de cada vez, sem muita expectativa. Então, André, Deus tem um chamado na sua vida para ser pastor. Não era o que eu pensava, não era o que eu queria, mas é a melhor coisa que já aconteceu, uma das melhores na minha vida, no que diz respeito assim ao futuro da gente, em segurança, em várias coisas. Então eu me tornei pastor, pastor de jovens, depois pastor de uma igreja local. Um outro desafio. Eu não lembro nenhum momento em que eu falei não quero, não vou, para Deus. Então o que marcou esse tempo todo foi sempre que Deus me apresentava alguma coisa, eu dizia ok. Que tem a ver com o que vocês acabaram de falar, né? O futuro de vocês é uma escolha de não atrapalhar o que Ele quer fazer. E deu certo até agora. Claro que não tinha como dar errado, porque é Deus que está fazendo, mas é o que marcou até agora. Eu acho que eu vou continuar nesse ritmo, com algumas mudanças. Assim, o fato de ser bispo é a mesma coisa. Não estava no meu radar. Se você ver a história de como eu cheguei lá, parece até que eu tramei tudo muito bem tramado. Parece que foi assim manipulado maquiavelicamente para conseguir uma posição. Mas Deus sabe que nada disso estava nos meus planos. Eu consegui um carinho muito grande do nosso grupo de pastores de acharem que eu poderia ser a pessoa para servi-los nessa função. Então, aceitei. Não é fácil, mas também não é a coisa mais difícil do mundo. Muita gente para dividir ajuda, né? Então, tá tudo indo, assim, Deus tem colocado, e essa é a chave, eu falo para todo mundo, Deus tem colocado as pessoas certas para andar comigo, elas dividem o fardo de um jeito assim sensacional. Uma coisa que marcou é que veio um pastor há pouco tempo aqui atrás, que é o pastor Carlito Paz, da igreja da cidade, e ele falou uma coisa, eu falei, que é interessante, ele já tem o plano dele, do que vai acontecer, está acontecendo agora entre os 50 e 60 anos de idade, 60, 70 e 80, e depois também já tem um plano. Eu falei, eu acho que eu preciso fazer isso. Então, o que você está falando me chama a atenção nisso. O que vai ser o futuro? Eu preciso ser um pouquinho mais intencional em decidir. Então, hoje eu sou pastor há 20 anos de uma igreja local. Eu pretendo, com certeza, ficar até os 30 do mesmo jeito que eu estou agora. Se Deus não quiser outra coisa, porque eu não quero atrapalhar. Né? Pastor de igreja local, mas eu também sou responsável por um grupo de pastores, por um grupo de congregações de igreja. Então, eu vou servir o melhor que eu puder a eles. Mas talvez, se Deus colocasse no meu coração, quando chegar numa certa idade, vamos botar 60 ou 70, seja o que for, eu vou parar de fazer algumas coisas e vou me concentrar mais em outras. Então, o que eu percebo que Deus está me chamando para fazer é ouvir qual é esse plano, para que eu possa ir fazendo ele acontecer aos poucos. Nesse tempo, eu acredito que a gente vai formar muita liderança boa. A gente tem formado muita gente boa, que carrega algo muito especial que a gente tem, que a gente já conversou aqui, né? Nosso olhar para uma igreja que é sem teologia desnecessária, sem coisas que a gente simplesmente trouxe por tradição. Então, tem muita gente que tem aprendido isso, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que tudo isso é uma pessoa, o amor é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, né? A vida, né, é uma pessoa.
Então, a gente está agarrado nisso, colocando pessoas sempre como prioridade acima de doutrina. Está formando um grupo muito bom. Daqui a pouco a gente vai abrir outros espaços. A minha ideia é crescer para os lados, né? A gente aí abrindo geograficamente, conquistando Jacarepaguá, Piedade, Bom Sucesso, Maricá. Maricá já está conquistado, já está tudo lá. Né? E a gente vai avançando, para ver o que Deus quer fazer com isso. A gente um dia vai sair do Rio de Janeiro, vai sair do Brasil, é com Ele. Eu não tenho essa pretensão agora. Mas o que isso vai significar? Que a nossa vida também, eu vou aprendendo dia a dia a equilibrar. Porque, graças a Deus, hoje eu consigo ficar muito em casa, né, com vocês. Até demais. Até Papo reto. Caraca, Tô às sendo vezes... denunciado aqui pela minha filha. Às vezes eu queria um momento de solitude naquela casa. Não tem. Nunca tem. Não, eu faço home office bastante. Mas a gente... Isso é bom, por um lado. E eu não quero entrar numa roda viva de trabalho onde eu vou perder isso. Mas talvez mude, né? Algumas coisas para melhor. E daqui a pouco também vocês estão numa outra etapa, né? Na vida de vocês. A gente não sabe o que isso vai significar. Não sei se vocês querem viver comigo lá em casa para sempre. Eu espero que não. Porque eu estou pensando que vai ser muito bom ter netos. Vai ser importante para todo mundo. Mas é o caminho que Deus fizer para a gente. Uma coisa eu te digo, filha. Eu estou muito otimista. Mas muito mesmo. Sempre teve no meu coração isso, que é Deus que está fazendo o nosso caminho. Eu sou emocionalmente, isso é muito forte para mim, muito grato pelos filhos que eu tenho. Isso sempre está na minha mente, né? Assim, é um presente absurdamente grande pela esposa maravilhosa que eu tenho, em todos os níveis que ela pode ser. Então, a família está ótima, está tudo legal e não sem crises, não sem problemas, toda a família tem, mas a gente está caminhando. Então, eu tenho uma expectativa muito boa. Mas dizer que eu sei o que vai acontecer, eu não faço ideia. Não fazia ideia de que ia acontecer nada disso. Então, continuo sem saber. Eu acho que Deus quer assim. Ele leva a gente até uma esquina. Aí é que a gente vê a outra rua. Aí que a gente começa a enxergar o que vem depois. Para mim tá bom. Vale a pena. Queria dizer que a gente também é muito grato. É. Você, como pai, nossa mãe também, mas vocês são, assim, espetaculares, né? E Assim muita eu fico coisa. Chora. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Hoje eu sei que vocês dois, aqui na nossa igreja, em Jacarepaguá, servem no ministério e vocês gostam muito de crianças. Vocês já fazem bastante tempo trabalho na NV Kids. Sempre dando aula, apoiando. Vocês têm um coração muito forte para eles. Como é que é isso para vocês? Eu sei que vocês gostam muito, mas conta um pouquinho dessas experiências, o que significa para vocês trabalhar com as crianças. Eu começo também ou você já ia falar? Não. Eu posso começar. Primeiramente, galera, vamos entrar aí na 8 e 9, melhor turma. Estamos precisando de professor, auxiliar sempre. Agora, depois daquele aviso que eu dei lá no aniversário da igreja, entrou um pessoal. Aumentou, olha aí, mas, propaganda. ó, não vamos parar, vamos só crescer. Eu acho que é uma questão engraçada, assim, porque eu nunca tive muito essa coisa, assim, com criança. Eu lembro, assim, eu deixei de Você ser... nem gostava muito. Eu deixei de ser adolescente recentemente, mas eu lembro que adolescente, as minhas amigas, não todas, né, mas algumas viam uns bebês e tipo, ai, deixa eu pegar no colo, eu tipo... eu, tipo assim, não era nem questão, eu ficava com muito medo de ter que, tipo, segurar aquela criança, vai que acontece alguma coisa, é muito frágil. Então, e também muito tempo eu não gostei de criança, mas acho que isso foi mais início da minha adolescência, que quer se achar melhor que todo mundo, né? Tipo, eu tenho a melhor idade. Os mais velhos são chatos e as crianças são insuportáveis. Então, eu realmente fiquei um tempo assim e eu nunca vi essa coisa assim, com essa facilidade que eu vi as minhas amigas tendo com lidar com criança na minha vida. Mas eu, em 2021, senti essa vontade, assim, de, eu acho que eu não lembro se teve alguma viagem naquele ano, mas eu tava interagindo com crianças e eu tava interagindo bem.
Aí eu Você falei percebeu também que elas olhavam para você, né? Sim. E admiravam você. Exatamente. Eu fazia parte do louvor da NV Kids também. E eu fui percebendo que, hoje em dia nem faço mais parte do louvor em si, né? Mas eu fui percebendo que, tipo, pô, essas crianças realmente, elas gostam de mim, elas, de certa forma, me admiram. Então, eu falei com a Natália, eu falei, eu acho que eu gostaria de entrar na 6 e 7. Ela falou, 8 e 9, então, porque a gente já estava precisando de gente naquela época. Mas cara, que bom que eu, que bom que eu fui para 8 e 9. Eu realmente me encontrei lá. Sou muito grata. E eu percebo que é realmente uma faixa etária. É difícil falar isso, assim, né? Porque eu tenho 20 anos, mas que eu me identifico um pouco. Mas eles, tipo assim, eu falo com eles, eles entendem minhas piadas, porque se tem uma coisa que eu não gosto, é gente que não entende as minhas gracinhas. Então, eu me sinto confortável com eles. Às vezes eles não me respeitam muito por eu ser a tia maneira, né? Mas ano passado, conversando um pouco com as minhas líderes, elas falaram, tipo, pô, Rebeca, você é muito admirada pelas crianças. As crianças ficam muito felizes. Elas, quando é a gente que está dando aula, perguntam de você no retiro, querem que você seja a líder da gincana. Elas gostam da sua animação. A gente nem tem jeito para isso. Quase sempre que eu vejo uma criança de 8 anos ou 9 anos, perguntam de você. Quando eu não tô com você. Isso é muito lindo, cara. Um beijo para elas, todos estão assistindo. Para os meus alunos maravilhosos, que eu sou muito grata. E também eu acho que eu comecei como auxiliar, né? Mas hoje em dia eu sou professora. E, pô, isso é muito legal, porque eu acho que eu tenho essa facilidade, assim, tá sendo legal poder desenvolver ainda mais isso, essa questão de conseguir me comunicar. E principalmente com criança, que eu descobri mais recente, né, assim, que eu gosto muito. Olha só. E eu faço faculdade de psicologia, para quem não sabe, e eu tenho bem, assim, uma inclinação para psicologia infantil. Então, poder estar tendo esse treinamento na igreja também já é muito legal. Legal. Um pouquinho de estágio. Não remunerado. Claro que não. Esquece isso. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Eu comecei também no louvor da NV Kids, tocando bateria para as crianças. As crianças quase sempre que eu toco, chega uma criança que fica assim olhando, né, para a bateria. São os próximos bateristas. Aí depois chega mais perto, eu deixo às vezes mexer um pouquinho. Eu acho muito legal esse momento também de deixar a criança encostar no instrumento, que vai que ela se inspira e, não, eu quero aprender alguma coisa assim. Quero estar no louvor da igreja, alguma coisa. Às vezes bem novinhos, né, que aparecem também. Mas um dia eu vim para a igreja sem ideia de ajudar naquele dia e nada. Meu amigo falou, tá disponível? Me ajuda na 6 e 7, me ajuda com as crianças. Aí eu topei assim, tá bom, vou ver. Aí continuei sendo chamado várias vezes e também me apaixonei, né, assim, é muito legal o contato com as crianças, que elas são muito sinceras, assim, criança não vai falar que concorda, acredita em uma coisa se não acredita, se não concorda. Cara, essa é a melhor parte, tenho até que falar que eu fico muito feliz quando eu sou elogiada pelas meninas, né, principalmente, mas ficam falando, teve uma criança que falou, tia, eu queria ser do seu time, isso no retiro, né, eu queria ser da sua equipe porque você é a tia bonita. Eu fiquei muito feliz, porque não é possível, assim, as crianças não conseguem mentir. Teve até, aí já teve até uma vez que não foi, aí foi mais uma ofensa, né? Aí falaram alguma coisa que descobriram que o Davi estava me ajudando nesse dia, descobriram que a gente era irmão, né? Aí falaram, nem tem relação, mas uma criança falou, então por isso que a tia textuda e o tio é calvo. Elas são sinceras. São bem sinceras. As observadoras. É isso aí. A melhor parte. Eu fiquei do tio calvo mesmo. Calvo. Cuidado, hein, filho.
geneticamente... Eu acho que esqueceram já. O pessoal da 8 e 9. Se eu voltar lá, talvez. Essa parte é boa. A memória delas não é tão boa assim. Mas as crianças de 6 e 7, o que eu gostava muito de fazer, além de brincar e ensinar, assim, era ouvir também, tipo, esperar nem toda aula a gente fazia isso, mas de vez em quando na hora do lanche, na hora da brincadeira, que os professores estão interagindo bastante com as crianças, que eu acho muito legal, é um momento de perguntar como é que tá a vida, coisa assim. Às vezes já fiz isso para algumas crianças que realmente é um momento ali para elas serem sinceras, para elas trazerem algo de casa, às vezes. E é muito legal sentir que eu tô sendo usado por Deus para tipo, ser mais um conforto, né, para essas crianças. Já referência, né? Uhum. Vocês são mais velhos do que eles, então eles sempre estão olhando pelo... A gente não percebe, porque você vê, domingo que vem você vê eles de novo, aí depois também fica só aquela interação, fica aquela sinceridade, os sincericídios, mas, na verdade, eles estão olhando para vocês o tempo todo, sem perceber, como inspiração, né? Como o que eles gostariam, para onde eles gostariam de apontar. Então, o futuro é que vai revelar. Vocês já devem ter ouvido, eu já ouvi também, como a gente fez diferença só porque alguém estava observando a gente. E a gente também tem essas pessoas na nossa vida, né? Isso é fantástico, é maravilhoso. E uma coisa que a gente tem buscado, eu acho que a gente vai melhorar mais ainda nos próximos anos, ainda respondendo aquela tua pergunta, eu acho que a gente vai aumentar mais e mais o investimento e o foco das crianças. Assim, até fisicamente na igreja, quando o pessoal entra aqui, a primeira coisa que eles dão de cara é um ambiente que é mais infantil, né? Eu acho que a gente vai crescer mais nisso, aumentar mais, porque se a gente conseguir, ainda que no futuro a igreja tenha mais criança do que adulto, né, vai ser fantástico, vai ser maravilhoso para o bem delas, para o bem da família, para o bem do reino no futuro. Então, é algo que a gente tem olhado mesmo, tem sido muito, muito grande para a gente. A gente está quase chegando no final e eu ia fazer mais uma pergunta. Eu acho que dá tempo de vocês responderem. E depois eu vou pedir para vocês pensarem em alguma coisa assim que tem sido uma marca na vida de vocês. Em toda hora volta na cabeça e sempre pensam nisso. Que vocês poderiam daqui a pouco olhar para a câmera e dizer para alguém, né? Alguém que pode estar vivendo algo que vocês estão vivendo. O que tem sido marcante para vocês, seja como filho de pastor, seja como cristão, seja como alguém que tem se interessado por andar mais perto de Deus? O que tem sido hoje o que mais tem preenchido vocês? Uma frase forte, alguma coisa que vocês queiram deixar com as pessoas. Mas a última pergunta é a seguinte. Criança, adolescente, jovens na igreja, a vida inteira de vocês. Como é que foi também os altos e baixos das amizades? As amizades para vocês na igreja foram, claro que são boas, mas vocês tiveram momentos difíceis, momentos complicados, a maior parte do tempo foi muito bom. Como é que vocês viveram esse tempo? Lembrei de uma história engraçada. Todo mundo quer ouvir agora. Então, quando a gente é criança, né, normalmente a gente fala quem é o nosso melhor amigo. Depois tem que parar, né? Depois de um tempo você para, porque é bobagem, essa coisa. Saber quem é o melhor amigo, falar quem é o melhor amigo, essas coisas. Isso é engraçado, assim, de criança. Aí, teve uma época que eu estava me aproximando de um amigo e talvez me afastando de outro um pouco, aos poucos, assim, mas com os dois ainda, né? E eu estava no retiro e eu já estava com um pouco com essa mentalidade, tipo assim, negócio de melhor amigo, tanto faz. Tipo, eu gosto São pessoas legais que eu quero ter junto. Exatamente, são pessoas que eu escolho estar junto e me aproximar, coisa assim. Aí, tipo, chegaram uma vez pra mim, estavam falando disso, nesse retiro de adolescente. Perguntaram, Davi, quem é o seu melhor amigo? Aí eu pensei assim, tal pessoa. Lancei assim, não sei. A pessoa queria ouvir Jesus. Falei, tal pessoa. Aí fiquei sabendo, tipo, muito tempo depois que eu tava mais velho já, que o meu outro amigo tava no quarto. Não foi o que eu falei. E que ficou chateado. Chorou no quarto. E foi marcante, assim.
na nossa vida que eu penso assim, caramba. Alguns dos dois ainda são amigos até hoje? São É? amigos, Que bom. E os dois são meus dois amigos são. hoje em dia. É, você fica zoando eles. Mas esse momento de, tipo assim, poxa vida. Ainda fico pensando, caramba, é uma questão com as crianças, né, e adolescentes que a gente tem que ter cuidado também, né? O que tá por trás disso, né? É. Por que ele ficou assim? A sede, né, de ser querido, aceito, em alguns momentos é muito mais forte. Se eu tivesse o Davi como amigo também, eu ia fazer questão de ser chamado de melhor amigo. Mas a minha melhor amiga tá aqui. Ah, meu Deus do céu. Ai, gente. Ai. Porque eu falo para a igreja que toda vez que eu olho para vocês e sinto que eu sou muito, muito orgulhoso de vocês, muito feliz, imediatamente Deus fala comigo algo que mexe muito comigo, porque eu sou igual a qualquer outra pessoa, inseguro em relação à minha posição, em relação à minha identidade, que precisa estar sempre sendo renovado dentro de mim. Então Deus fala para mim o tempo todo, eu amo você desse jeito. Do jeito que você está olhando para os seus filhos é como eu olho para você. É como alguém já falou, né? Deus tem uma foto minha na carteira dele, uma foto nossa na geladeira dele. Ou seja, o amor que ele revela de pai. Só que tem esse outro lado. Caramba, se vocês dois não se dessem bem, ia ser a morte para mim. O fato de vocês se darem bem, e eu posso testemunhar a vida inteira, eles são muito amigos, um protege o outro, às vezes protege mais do que precisava, um ao outro. Mas são cúmplices em todos os níveis e isso deixa qualquer pai assim extasiado. É a melhor coisa do mundo. E aí Deus vem e fala de novo, é isso. Os meus filhos se dando bem é o sonho dele realizado. É por isso que Jesus deixa só um mandamento quando ele fala com os caras dele, com os discípulos. Eu quero que vocês se amem como eu amei vocês. Antes de ser uma missão de amar o mundo inteiro, é amar quem está aqui para ser um instrumento para as outras pessoas. Tá acabando comigo isso aqui hoje. Emocionalmente isso mexe muito com a gente, mas é bom demais e eu espero que seja uma inspiração aí para muitos. Você ia falar mais alguma coisa de... Eu ia falar mais uma coisa. Pode falar. Falar que, tipo assim, questão de amizades que vêm e vão, assim, né, e ficam também. Que minha experiência na igreja sempre foi muito boa, mas de uma forma não 100% saudável, assim. Olhando pra trás, talvez eu diria isso. Que eu fiquei muito confortável. Assim, eu nunca fui um cara que tava buscando amigos. Era sempre, tipo assim, as pessoas chegavam, aí eu ficando... Óbvio, né? Filho do pastor. Aí... E eu Não, também mas é isso que eu tô perguntando. E também por ser amigo da Rebeca. A Rebeca era muito mais sociável. E as pessoas vão se aproximando e acabam ficando. Eu acho que teve um momento que eu podia ter expandido mais, assim, na minha adolescência. Tipo assim, não, eu vou buscar amizades novas. Mas eu fiquei muito... Mas tem a ver com o que você acabou de falar, né? Vocês têm personalidade diferente. E outra coisa que eu queria falar, não sei se meu pai vai chorar demais. Eita, não. Mas foi, tipo, o momento que eu me afastei da maioria das minhas amizades foi o tempo que a gente ficou nos Estados Unidos, né? Eu e Rebeca. E perdi muito contato com as pessoas por um pouco tempo, né? Muito pouco tempo, uns 4 meses. Assim, 5 meses. Mas... ou seja, eu não tive tanto contato com os outros amigos, mas tive muito contato com a Rebeca, né? Minha melhor amiga. E foi um momento, assim, de fortalecer demais, assim, o nosso relacionamento. Um momento que a gente realmente precisou estar lá um pro outro por muitas coisas. Tipo, foi uma âncora, né? Assim, uma coisa um do outro. E que acho que mudou... Tipo, o nosso relacionamento já era profundo e ficou, assim, inabalável, né? Depois daquilo. Então, eu acho que é isso, da minha melhor amiga. Por causa desse momento, a gente se firmou, assim, como a pessoa que tem que estar lá pro outro, né? Eu lembro que eu que dei a ideia de fazer, né, esse tempo aí de intercâmbio cultural. E o Davi, ele, tipo, não tava fazendo muita questão, né? Assim, inicialmente, né, como só eu manifestou interesse, seria só eu, mas
Depois parei pra pensar, pô, sem o Davi, É. não dá, cara. 5 meses sem ele, tipo, e tá sozinha lá, não, muito difícil. Tem que ir junto. É. E que bom que você foi. E foi uma experiência. Uhum. Com certeza que vocês estão falando já valeu a pena a experiência, pelo que fortaleceu vocês dois, né? É. Nesse aspecto. Isso aí. Que bom, que bom. Bom, como eu disse, obrigado. Eu vou agradecer 1000 vezes ainda. Mas eu queria que vocês dessem uma última palavra de vocês para quem está ouvindo. Vocês vão usar essa câmera para todo mundo olhar para vocês. Uhum. E o que hoje para vocês seria algo tipo assim, se eu tivesse um minutinho para falar algo para alguém que está vivendo qualquer momento da vida, especialmente alguém que está com dúvidas, com questões ou com algum sofrimento, ou não sabe qual é a próxima etapa da sua vida, o que vocês estão vivendo hoje que vocês acham que pode ser uma força, uma benção para alguém, com base na experiência de vocês? Eu tenho uma ideia, assim. Acho que o que eu diria para as pessoas, assim, que estão passando por alguma dificuldade, se você tem até um problema que você diria assim, eu tenho um problema com Deus, o que eu queria dizer é que, tipo, Deus não tem problema de você ter problemas com dúvida, com dificuldade de seguir Ele. Se você acha que, tipo, você olha para um cristão, você acha, tipo assim, eu não me encaixo nesse tipo de pessoa porque essa pessoa tem a mente muito mais bem resolvida do que a minha, ignora isso. Tipo, Deus quer você como você está agora e ele, como pai, ele vai aceitar até suas dúvidas. Então, eu acho que é isso, tipo, leve seus problemas para ele. Então, é isso. Muito bom. Nem sei o que falar agora depois dessa. Não, brincadeira. Eu acho que tem um pouco a ver com esse momento, então, que eu tava vivendo, né? Falei até um pouco. Se você estiver num momento de espera, de tá esperando uma resposta de Deus, tá esperando as coisas se movimentarem na sua vida para você conseguir começar a agir. Primeiro que você saiba que sempre existe algo que é possível fazer, né? Isso fica claro o que eu quero dizer com isso? Uhum. Tá. Então, Sempre tem um caminho, né? sempre existe algo que você pode fazer. E uma música que eu tenho ouvido muito, então vou citá-la, que esperar em Deus é sempre tá caminhando. Você tá fortificando o seu relacionamento com Ele quando você espera nele. E que isso possa ser uma verdade que conforte seu coração. Que você saiba que eu tô aprendendo isso pelo menos, a ser grata até no momento da espera. E que isso possa ser uma verdade para você também. Papai está muito orgulhoso. Queridos, muito obrigado por vocês que ficaram com a gente, conversando também aqui, né, participando e acompanhando, fazendo companhia a gente nesse bate-papo maravilhoso, num podcast para mim que vai ser inesquecível. Muita vida na vida hoje. Eu queria agradecer até quem teve a ideia aqui, o pessoal da produção, da gente bater um papo, falando sobre temas que a gente às vezes nem fala muito sobre o que significa ser filho de pastor, e daria para a gente conversar muitos aspectos sobre isso ainda, muita coisa que está incluído nessa posição que é desafiadora para muita gente. Ou não apenas ser filho, ser alguém que está ligado a uma referência muito forte em qualquer ambiente, especialmente na igreja. Haja terapia. Tem necessidade. E ela não apenas está estudando isso, mas também sabe que isso é importante. Lá em casa a gente acredita em terapia. Mas bom demais tudo que a gente conversou. Eu espero que em algum nível você tenha sido inspirado. Eu fui inspirado pelas palavras do Davi e da Rebeca. Espero que abençoe você também. Muito obrigado. Obrigado, minha filha querida. Obrigado, meu filho querido. Obrigado a você. Bom demais conversar com vocês. E quando a gente terminar, a gente vai continuar desse jeito que vocês estão vendo aqui. Não vai todo mundo fechar a cara. A gente realmente tem um ambiente muito legal para conviver junto, eu acho, né? Vamos tentar. Mas a gente agradece muito que você participou com a gente. Semana que vem a gente está de volta e a gente se encontra aqui no mais um Vida na Vida. Deus abençoe. Até a próxima.